Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, eu peço aí que você compartilhe esse vídeo às pessoas que você ama. Compartilhe aos seus familiares, aos seus amigos e vamos juntos espalhar a palavra do Senhor Jesus. Hoje o tema do nosso pequeno estudo da palavra de Deus será alguns passos que envolvem no processo da salvação. Para nossa introdução do assunto, eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 João, o capítulo 5, o verso 11 e o verso 12. 1 João está pertinho aí de Apocalipse. Vamos lá ver o que diz a palavra do Senhor Jesus. Estou aqui com minha Bíblia na mão. Convido você a fazer o mesmo, para nós acompanharmos juntos, a leitura. O texto nos diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. O verso 12. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você percebe que o texto aqui está falando sobre salvação. Aqui o texto diz que Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus. E é o tema que nós iremos estudar hoje. O primeiro passo que envolve a salvação, no processo da salvação, se encontra no livro de Atos. O capítulo 4 e o verso 12. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor Jesus, 4:12. E diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse texto está se referindo a quem? A pessoa de Jesus. Só na pessoa de Jesus que há salvação. Você percebe? Não existe em nenhuma outra pessoa. Então, qual o primeiro passo aqui, então, que envolve no processo da salvação? O primeiro passo aqui, então, é aceitar a Cristo como nosso Salvador. Você percebe? Se você aí aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, você já está dando o primeiro passo para a salvação. Mas qual é o segundo passo? Aí no livro de Atos, ainda, 3 verso 19, nos responde qual é o segundo passo. E a palavra do Senhor Jesus nos diz o seguinte: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados vossos pecados. Você percebe que o texto nos traz, O texto diz que tem que haver arrependimento e conversão. Esse é o segundo passo, arrependimento e conversão. Então a pessoa, ela aceita Jesus como seu salvador pessoal. E se ela aceita Jesus, ela tem que ter esse segundo passo em sua vida. Ela tem que se arrepender dos seus pecados, ela tem que se converter. Você percebe? E o terceiro passo, nós achamos aonde? Convido você a voltarmos aí ao livro de 1 João, pertinho lá de Apocalipse, para nós descobrirmos o terceiro passo. Vamos lá. 1 João 1, verso 9. E o texto nos diz o seguinte: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o terceiro passo que nós temos aqui é a confissão dos pecados. Você percebe? E nós devemos confessar os nossos pecados a quem? A pessoa do Senhor Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Você percebe? Mas vamos lá. Se nós estamos agora no terceiro passo, eu convido você então para nós irmos ao quarto passo. O que diz o quarto passo então? Vamos lá para o livro
de João, o Evangelho de João, 14, verso 15. Vamos ver o quarto passo então. 14, 15. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, veja só: se me amais, guardarei os meus mandamentos. O quarto passo que nós temos então aqui é obediência aos mandamentos da lei de Deus. Quando nós falamos obediência aos mandamentos da lei de Deus, são os 10 mandamentos que se encontram no segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo, o capítulo 20, o verso é o verso 3 ao 17. Você percebe? Quem está falando aqui é Jesus. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Este passo aqui de obediência à lei de Deus envolve no processo da salvação. Você percebe? Então aqui está dizendo que nós devemos ser obedientes aos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, né? Este então aí foi o quarto passo. E o quinto passo? Convido você a irmos ainda em João, capítulo 3, e o verso 5. Nós vamos ver o quinto passo que envolve no processo da salvação. João 3, verso 5, e o texto nos diz o seguinte: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é que Jesus está falando aqui? Jesus está falando do novo nascimento. Esse novo nascimento se chama batismo. Você percebe? Descer as águas, ter uma vida agora transformada pelo poder de Deus, ser uma nova criatura. Você percebe então? Este que nós estamos vendo aqui, né, é o quinto passo. A pessoa tem que tomar uma decisão e entregar sua vida a Jesus através do batismo. Mas vamos lá. Vamos então ver agora o sexto passo. Está em Mateus 24, verso 13. Convido você a irmos ao livro de Mateus 24, e o verso é o verso 13. 24, 13. E o texto nos diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que o sexto passo aqui está nos dizendo? Busca contínua por crescimento espiritual. Sabe, meu amigo, minha amiga, neste passo aqui, nós temos que estar buscando na palavra de Deus. Temos que estar nos orientando, não é mesmo? Aqui está dizendo que nós temos que perseverar, que nós temos que continuar firmes, né? Não se desviar. Você percebe? Do caminho, então, que nós aprendemos. Você percebe? Então, esse passo aqui ele é de suma importância, porque nós temos que permanecer firme na pessoa do Senhor Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas vamos lá. Sétimo e último passo, que diz o seguinte, está em João 5, verso 39. E é o último passo, então, que nós iremos estudar, que envolve no processo da salvação. João, Evangelho de João 5, 39. E o texto nos diz o seguinte, estou com minha Bíblia aberta, convido você a fazer o mesmo. E diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O que é que diz aqui então o último passo? E o sétimo, né? Aqui diz o seguinte: por meio das Escrituras, Deus revela seus propósitos e o caminho da salvação. Você percebe que aqui está dizendo que nós devemos examinar as Escrituras, porque nas Escrituras tem a vida eterna. E elas falam de quem? Elas falam de Jesus. Se nós examinamos a Bíblia, nós encontramos a pessoa de Jesus. Sabe, meu amigo, minha amiga, aqui estão alguns passos que envolvem no processo da salvação.
O meu desejo para você é que você venha cumprir esses passos aí em sua vida, para que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens do céu, nós possamos ouvir dos lábios de Jesus a seguinte frase: Vinde a mim, benditos de meu Pai, para um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Entrai nele e gozai, das suas maravilhas. Esse é o desejo que eu tenho para você nesse presente estudo. Espero que Deus venha lhe abençoar. Espero que você venha seguir esses passos para você ser feliz na eternidade. E eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. Vamos juntos orar ao Senhor Deus. Amado Senhor Deus, eu te peço que o Senhor abençoe essa pessoa de maneira toda especial. Nós estudamos aqui alguns passos, Senhor, que envolvem no processo da salvação. E o desejo que nós temos é que o Senhor venha nos salvar. Mas nos dê força, Senhor, para nós cumprirmos então esses passos que aqui foi falado. Que a cada dia possamos ter a certeza que o Senhor está voltando e que um dia o Senhor irá nos levar para as mansões celestiais. Esteja com essa pessoa de maneira toda especial. Cuide, proteja, livra ela de todo mal. Obrigado por este momento. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.